Ah, ele apareceu aqui. Ah, eu coloquei os slides aqui na tela, vocês estão conseguindo ver? Para mim apareceu o compartilhamento. Agora, Tá aparecendo o slide? Vai ser a análise de circuitos 2, né? Isso, análise de circuitos 2. Tá? Vocês me digam se tiver algum problema e também se tiverem alguma dúvida, tá? Que eu não estou vendo vocês aqui. Tá? Por favor, se tiverem dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento. Tá? Então, análise de circuitos 2. O que a gente tem que lembrar? O que é a análise de circuitos? É a gente poder estimar os parâmetros de um circuito sem que a gente precise medir esse circuito, né? Sem que a gente precise de um multímetro, de um voltímetro, nem amperímetro, nenhum desses equipamentos que fazem medição. Então, é uma forma de pensar, de analisar que nos permite projetar determinados circuitos, que nos permite estimar os parâmetros desse circuito antes que ele exista ou que ele exista e a gente não precisa fazer isso de forma prática. Né? Claro que a análise que a gente vê aqui, ela é uma análise mais básica, né? Para a gente entender o fundamento da análise, né? Quais os conceitos, as fórmulas que a gente vai usar para chegar nesses parâmetros, de poder estimar esses parâmetros. Então, lembrando outra coisa antes de começar, que esse tipo de análise que a gente faz aqui é uma análise mais voltada para a eletrônica. Então, os elementos, né, que a gente analisa são elementos eletrônicos, resistores, capacitores, indutores, são os elementos que a gente vai dar prioridade aqui nessa matéria, como a gente já estava vendo lá no presencial. Se fosse um circuito mais voltado para essa área, e se fosse uma coisa que a gente fosse aprofundar nesse sentido, a gente veria outros componentes eletrônicos, que aí seriam o diodo, os transistores, né? São outros elementos aí totalmente voltados para a eletrônica, certo? Então, Ô, professor, o Cris está pedindo para liberar lá, ó. não sei como que eu vou fazer. Por favor, me avisem quando isso acontecer, porque eu não estou enxergando nada, só a minha tela do slide e é isso. Não estou nem enxergando vocês, então se tiverem dúvida, falem. Tá? Então, assim, ó, os circuitos, a análise, a gente começa do mais básico para o mais complexo, né? Então, quais são os circuitos mais simples que a gente pode ter num sistema, tá? Puramente resistivos, puramente capacitivos, puramente indutivos. Como que a gente representa esses elementos? O resistor é o R, o capacitor é o C e o indutor é o L, tá? Depois a gente tem circuitos mistos, RC, que a gente chama, que é resistivo capacitivo, RL, resistivo indutivo, e a gente tem o RLC, que é um circuito resistivo, indutivo, capacitivo, tá? Então, a gente vai olhar basicamente esses formatos de circuito e a gente vai dar um foco na impedância desses circuitos, tá? Então, como que a gente estima a impedância desses circuitos? Antes da gente entrar nessa questão da impedância,
a gente tem que lembrar isso aqui que eu frisei muito para vocês lá no início da nossa matéria lá presencial, que são as grandezas elétricas, tá? Então, o resistor, a gente está vocês já estão acostumados a trabalhar com ele, que é a resistência elétrica, né? Que tem como unidade o ohm, né? E agora vocês têm capacitância, que a unidade da capacitância, ela é farad, tá? E tem a indutância, que tem como unidade o Henry. Mas a gente tem que lembrar de como a gente vai trabalhar analisando esses circuitos, a gente tem que transformar a capacitância em reatância indutiva. Agora eu vou relembrar para vocês o que são essas coisas. Mas o que tem que ficar principal aqui, nesse momento? É que existe uma diferença enorme entre a capacitância do capacitor e a reatância do capacitor. Tá? Então, o que é a capacitância desse componente? A capacitância do capacitor é a capacidade que ele tem de armazenar energia. Tá? Então, a capacidade que ele tem de formar o campo elétrico. Se ele tiver mais capacitância, ele vai ter mais campo elétrico, ele vai poder armazenar mais carga. A reatância capacitiva é outra coisa, tá? Então, são coisas totalmente diferentes, tanto que a unidade é diferente. Então, quando eu falo de capacitância do capacitor, a unidade é farad. Normalmente, junto com uma subunidade, ou um milli ou um micro, tá? Quando eu falo de reatância capacitiva, a unidade é ohm. A mesma coisa para o indutor. O indutor, ele tem uma indutância e a unidade dessa indutância, ela é o Henry, tá? A mesma coisa. O que faz o indutor? Ele produz campo magnético. Então, quanto mais indutância no meu indutor, mais campo magnético ele vai ser capaz de produzir. O que é totalmente diferente da reatância indutiva. Então, a unidade da indutância é Henry, que é esse Hzinho aqui, e a unidade da reatância indutiva é o ohm, tá? E a unidade da impedância também é ohm. Então, as unidades extremamente importantes para vocês saberem com o que vocês estão trabalhando conforme a gente for avançando aí, tá? Outra coisa para a gente relembrar antes de começar é o plano cartesiano. Por quê? Porque para quem lembra lá no início, também falei bastante sobre isso. O resistor e o capacitor e o indutor, eles são elementos que trabalham com formas de energias diferentes, tá? Então, o resistor, ele é um elemento ativo dentro do circuito. E o capacitor e o indutor são elementos passivos. Então, matematicamente, a gente precisa representar isso de formas diferentes. Então, o que a gente usa para fazer essa representação? O plano cartesiano. Tá? Eu coloquei aqui a representação de plano só para vocês, só para vocês verem. Então, a gente tem no plano cartesiano, a gente sempre tem o eixo X e a gente sempre tem o eixo Y. Tá? E se a gente tem algum ponto que tenha coordenadas x e y, esse ponto fica afastado do eixo, a quantidade x e a quantidade y que precisa ficar afastado, né? Então, qualquer ponto no plano cartesiano, ele pode ser só x, ele pode ser só y, ou ele pode ser uma parcela x e uma parcela y, tá? E o que tem a ver com a eletricidade aqui? Quando a gente fala em eletricidade, o nosso plano cartesiano, o eixo do X, ele representa o plano real, né? O plano dos elementos ativos, né? Que a gente fala, principalmente o resistor. São os elementos que consomem potência ativa, tá? Então, sempre quando a gente olhar o X, a gente tem que pensar em real, naquilo que
ativo, naquilo que produz trabalho, né? Quando a gente fala do eixo Y, a gente está falando do eixo imaginário, tá? O eixo que produz energia reativa, que produz potência reativa. Tá? Por que o resistor ele é um elemento ativo? Porque ele produz calor, né? Ele transforma a energia elétrica numa energia que produz algum tipo de trabalho, né? O que é algum tipo de trabalho? Alguma coisa útil para nós. Então, o resistor lá do chuveiro, ele transforma a energia elétrica em calor e aquece a água, tá? No motor, a parte ativa do motor, ela impulsiona o eixo, então ele transforma a energia elétrica em torque no eixo do motor, né? Então, e esse motor é útil para nós. Agora, o eixo imaginário, o que ele faz? Ele produz campos magnéticos, né? Ou elétricos, que também são úteis, mas eles servem para outras coisas. Então, por exemplo, lá no motor, eu tenho campo magnético. Ele não produz o trabalho em si, mas ele ajuda a fazer ao funcionamento do motor. Então, é tipo uma perda, como se fosse uma perda, mas é uma perda necessária. Tá? Então, a gente vai sempre colocar o resistor no eixo X, que é o eixo ativo, e o eixo Y sempre vão ser os elementos passivos do circuito, que são os capacitores e os indutores. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Então tá, vamos continuar. Então, o que é impedância? Tá? Eu achei essa definição aqui, que diz: a impedância elétrica, ou simplesmente impedância, é a medida da capacidade de um circuito de resistir ao fluxo de uma determinada corrente elétrica quando se aplica uma certa tensão elétrica em seus terminais. Quando a gente começa a estudar eletricidade, essa definição a gente toma como se fosse a definição da resistência elétrica, né? E a resistência elétrica não deixa de ser uma impedância, tá? Mas a resistência, ela é um tipo de impedância. Então, para a gente não fazer confusão, é bom que isso já fique bem determinado aqui no início. A impedância é aquilo que dificulta no circuito a passagem da corrente elétrica. Então, eu tenho terminais, eu pego nesses terminais e aplico uma tensão alternada ou contínua. Dependendo dos elementos que estão nesse circuito, eu vou ter uma corrente, né? Porque a corrente sempre funciona por demanda, né? Dependendo daquilo que eu tenho ligado à minha fonte de energia, eu vou ter uma corrente de acordo com essa demanda. O que é impedância? A impedância é o conjunto de elementos que vão impedir a passagem dessa corrente. Então, se eu tiver uma impedância mais alta, eu vou ter uma corrente mais baixa, né? Porque eu vou impedir mais a circulação da corrente no circuito. Se eu tiver uma impedância, aliás, mais baixa, eu vou possibilitar o maior fluxo de corrente nesse circuito, tá? Impedância é aquilo que impede, né? O nome já diz, impede a passagem da corrente ou dificulta, tá? A passagem da corrente. Então, a lei de Ohm, como tem aqui, ó, se vocês podem perceber que como calcular a impedância Z em cada tipo diferente de circuito, que é o que a gente estava vendo lá. Então, a gente vai ver puramente resistivo, puramente capacitivo, indutivo
e aí vamos dificultando. Mas a lei de Ohm básica, a gente acostumou a ver que a lei de Ohm é tensão igual a R vezes I, né? Essa é a lei de Ohm que a gente lá no início, a gente está acostumado a trabalhar com ela. Mas na realidade, a lei de Ohm, ela é tensão igual a impedância vezes I, tá? Essa é a lei de Ohm verdadeira, vamos supor assim, tá? Vamos dizer assim. Mas por que a gente vê ela lá com resistor? Porque é o circuito mais básico que a gente aprende. Então, lá no início, a gente substitui o Z pelo R para trabalhar dessa forma. Mas esse Z, ele é mais genérico, tá? Ele serve para... Fala. O Marcelo quer entrar na sala. Peraí. Não. Tá, então, vamos acostumar isso, tá? A lei de Ohm é tensão igual a impedância vezes a corrente do circuito. Então, no circuito puramente resistivo, o que eu vou ter? Vou ter a fonte alternada de corrente, um resistor, e para achar a impedância, eu vou aplicar a lei de Ohm. Tá? Então, o meu Z vai ser a resistência do resistor, e eu vou ter ali a relação tensão igual a R vezes I, que a gente está muito acostumado a ver. Tá? Depois, no circuito puramente capacitivo, aí a gente vai ter que transformar a capacitância do capacitor em reatância capacitiva. Então, o que é a reatância capacitiva? É o impedimento que o capacitor estabelece a passagem de corrente. Tá? Então, a capacitância do capacitor é a quantidade, é a capacidade que ele tem de armazenar energia. A reatância capacitiva é o impedimento que esse componente causa no circuito. Tá? Então, tem uma diferença enorme de uma coisa para outra. Então, quando eu vou calcular a corrente de um circuito puramente capacitivo, eu posso usar a capacitância? Não, eu não posso usar a capacitância. Eu preciso calcular a reatância capacitiva desse capacitor para saber qual é a corrente que está saindo da fonte. Certo? Então, e lembrando, unidade do capacitor, da capacitância é farad e unidade da reatância capacitiva é ohms. Então, aqui, a reatância capacitiva é 1 sobre 2 vezes o π, vezes a frequência da fonte, vezes a capacitância. Então, para aplicar a lei de Ohm, eu vou substituir o Z por XC, que é a reatância capacitiva. Certo? E o circuito puramente indutivo, a mesma coisa. Então, meu indutor, ele produz uma barreira na passagem da corrente, que é uma barreira que a gente chama de reatância indutiva, que é diferente da indutância desse elemento. A indutância do indutor é a capacidade que ele tem de produzir campo magnético. Certo? Então, a reatância indutiva do indutor vai ser o XL, que é 2 vezes o π, vezes a frequência da fonte, vezes a indutância. A indutância é Henry e a reatância indutiva é ohms. Se a gente quiser saber, a gente tem a fonte, a gente tem o indutor nesse circuito. Para a gente saber a corrente que está circulando nesse circuito, a gente vai ter que achar a reatância indutiva desse indutor e aplicar a lei de Ohm, substituindo o Z por XL. Então, a lei de Ohm
para um circuito puramente indutivo é tensão igual a XL vezes a corrente. A gente não precisa decorar cada uma das fórmulas. O que a gente precisa? A gente precisa entender que a impedância ela é uma resistência genérica, né, de qualquer elemento. Pode ser a resistência, a impedância de qualquer elemento. Quando for um circuito puramente resistivo, é a resistência do resistor, ou a resistência equivalente do circuito. Quando eu estou falando de um circuito capacitivo, é a reatância capacitiva desse elemento, ou a reatância capacitiva equivalente do circuito. A mesma coisa para o circuito puramente indutivo. Tá? Então, o Z ele vai mudar de acordo com a característica do circuito. Alguém tem alguma dúvida? Então tá. Até agora é bastante simples, né? Mas o que acontece? Começa a dificultar quando a gente começa a misturar os elementos de natureza diferente, né? Por quê? Porque quando a gente tem só resistores, a gente faz uma associação simples e a gente tem um resistor equivalente. Quando a gente tem capacitores, a gente faz uma associação simples também lá, que nem vocês já devem ter visto, série paralelo, e a gente tem uma capacitância equivalente. Mas esses circuitos são de mesma natureza, tá? O que é a natureza? É o tipo de energia que ele produz. Tá? Então, resistor, que nem eu falei lá no início, resistores são ativos, capacitores e indutores são passivos. Então, a gente não pode simplesmente associar eles como a gente fazia antes, de maneira escalar. A gente precisa fazer isso de uma maneira vetorial, certo? Então, quando a gente tem, vamos começar aqui pelo circuito RC série, tá? Circuito RC série, eu tenho um resistor e um capacitor ligados em série. E o que eu preciso me lembrar para começar a fazer essa análise desse circuito simples? Eu preciso lembrar da questão da corrente e tensão nesses elementos, né? Então, a corrente e a tensão no resistor, elas estão sempre em fase, né? O que significa isso? Significa que numa fonte de corrente alternada, se eu tiver o máximo de tensão, eu vou ter o máximo de corrente passando pelo resistor. Se eu tiver o mínimo de tensão passando pelo resistor, eu vou ter o mínimo de corrente. Então, a tensão e a corrente andam juntas. Então, significa que elas são em fase. Mas no capacitor é diferente. Por quê? Justamente pela natureza do componente. Por que é diferente? Porque o capacitor, ele é tipo uma bateria, né? Ele é a associação mais simples que a gente faz com o capacitor. Ele é uma bateria. Então, quando eu ligo um capacitor a uma fonte de tensão, o que ele faz primeiro? Primeiro, ele acumula elétrons numa das placas dele, né? Vocês podem ver aqui que o símbolo do capacitor é duas placas com uma divisão física entre elas, né? Ele não tem conexão. Qual é a conexão de uma placa com a outra? É o campo elétrico que forma dentro do capacitor. Então, quando a gente liga o capacitor, a fonte, num circuito que tem um capacitor, primeiro ele carrega, e aí ele forma o campo magnético, e aí ele transmite, a corrente passa por ele. Tá? Então, por isso, a corrente no capacitor é adiantada da tensão. É adiantada por quê? Porque para formar
a tensão dentro do capacitor, eu preciso que o campo elétrico ele esteja formado, né? Então, primeiro eu carrego o capacitor, eu acumulo corrente, né? Vamos falar de uma forma assim mais simples. Eu acumulo corrente, acumulo carga numa das placas do capacitor, e aí eu formo o campo elétrico. Quando eu formo o campo elétrico, eu produzo uma tensão nesse elemento. Então, a corrente ela é adiantada da tensão. Antes de chegar de produzir tensão nesse elemento, eu tenho a corrente acumulando carga nele, né? A corrente é adiantada da tensão. Quantos graus? 90 graus. No capacitor é sempre 90 graus. Então, a corrente é sempre adiantada da tensão 90 graus. Até faltou essa informação aqui. Tá? Então, no resistor eu tenho corrente, tensão e fase. No capacitor eu tenho corrente, depois eu tenho tensão. Então, para a gente saber qual é a impedância que esse circuito, qual é a dificuldade da corrente circular nesse circuito, a gente precisa pensar de uma outra forma do que num circuito puramente capacitivo ou resistivo. O que a gente precisa pensar? Aí a gente precisa usar a informação lá do plano cartesiano. Então, como a gente está num circuito série, a gente vai ter entre os dois elementos a mesma corrente, tá? Isso não muda, né? Então, a corrente que passa pelo resistor é a mesma corrente que passa pelo capacitor. Falando de intensidade de corrente, né? Do tamanho que é essa corrente passando pelo resistor e passando pelo capacitor. Então, a gente vai usar essa corrente como referência, por isso que a corrente ali está IREF. Então, a corrente vai ser a nossa referência. E nesse circuito aqui, eu vou ter 3 tensões diferentes. Eu tenho a tensão da fonte, tenho a tensão do resistor e tenho a tensão do capacitor. Aí, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar na defasagem dessas tensões, né? Porque como a gente pensou ali antes, a tensão no resistor ela está em fase com a corrente. Então, a tensão UR aqui, ela está em cima da linha do I de referência, porque os dois estão em fase. Então, no mesmo momento que eu tenho corrente, eu tenho a tensão no resistor. Como a corrente ela é adiantada da tensão no capacitor, então eu preciso, adiantada a 90 graus, né? Então eu preciso colocar a setinha da tensão do capacitor 90 graus atrasado, né? Porque se a corrente é adiantada, a tensão é atrasada. Então, a tensão do capacitor ela fica 90 graus da corrente. Qual é o nosso referencial para dizer que realmente ela está atrasada? É o sentido de avanço do plano, tá? Então, a gente precisa imaginar que essas setinhas aqui, elas estão girando no sentido anti-horário. Tá? Então, aí a gente vai ter... Porque se a gente girar esse plano no sentido anti-horário e a gente tiver um pontinho aqui no canto, a corrente ela passa por esse ponto antes da tensão do capacitor aqui. Certo? Entenderam essa parte? Isso a gente já tinha visto lá no presencial, mas alguém que não viu entendeu isso aqui? Ou não? Todo mundo entendeu essa questão da corrente estar adiantada da tensão?
a representação no plano cartesiano, entenderam isso? Sim. Sim. Então tá. Então, como a gente já colocou aqui a tensão do resistor e a tensão do capacitor, aí a gente faz uma soma vetorial, que é o quê? É a gente produzir um triângulo com essas duas setinhas, tá? Então, o triângulo aqui tem a parte do resistor, tem a parte do capacitor, tá? Esse triângulo saiu daqui, ó, veio para cá. E vocês veem o meu mouse? Só para eu saber, porque eu estou apontando com o mouse aqui, eu não sei se vocês veem. Aqui eu vejo. Né? Tá. Então, eu vou ter aqui, ó, essa setinha inclinada aqui é a tensão total do circuito, né? A tensão da fonte. Isso aqui vai representar o triângulo retângulo, né? E como é um triângulo retângulo, a gente pode aplicar as propriedades da trigonometria nele. Então, para achar a tensão da fonte, eu faço hipotenusa ao quadrado, né? Aqui, essa parte maior do triângulo é a hipotenusa, esse é o cateto e esse é outro cateto. E aqui o ângulo, que é o ângulo de defasagem entre a tensão do resistor e a tensão total. Então, a gente tem tensão da fonte ao quadrado igual tensão do resistor ao quadrado mais tensão do capacitor ao quadrado. E aí, a gente aplica em cada uma dessas parcelas a lei de Ohm, né? Então, para o resistor, para a tensão total do circuito, eu vou ter a impedância do circuito. Para a tensão do resistor, eu vou ter a resistência do circuito. E para a tensão do capacitor, eu vou ter a reatância capacitiva. Tá? E aí eu vou substituir essa parcela aqui e vou ter a corrente em todos os termos. Então, eu vou ter impedância vezes I ao quadrado igual a resistência vezes I ao quadrado mais a reatância capacitiva vezes I ao quadrado. Como a corrente é comum a todos os termos, ela pode ser cortada. E aí a gente chega na definição da impedância no circuito RC série, né, que é a impedância igual a raiz quadrada do R ao quadrado mais a reatância capacitiva ao quadrado. Certo? Isso aqui para o RC série. E por que isso é importante vocês entenderem? Porque agora a gente vai ver o RC paralelo. E aí vocês vão ver que a impedância, ela muda de acordo com ali a disposição do circuito. Tá? Eu posso ter os mesmos componentes, a mesma fonte, mas se eu mudar a disposição do circuito, eu vou mudar a impedância desse circuito. Então, vamos lá. RC paralelo, tá? Aqui é a mesma coisa, então, como ele é um circuito ainda capacitivo, ainda a gente tem a mesma definição. A corrente, ela é adiantada da tensão em 90 graus. Tá? Isso sempre vai ser assim para um circuito capacitivo. Só que o que muda agora? Como ela é um circuito paralelo, a gente vai ter como referência nesse circuito a tensão. Tá? Então, é a tensão que vai ser comum a todos os componentes. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma divisão da corrente. Então, a gente tem a corrente que sai da fonte, a corrente que passa no resistor e a corrente que passa no capacitor. Então, como a tensão ela é referência, eu vou ver como cada corrente vai se comportar em relação à fonte.
Então, no resistor, ela vai estar na mesma fase da fonte. No capacitor, a corrente está adiantada. Então, no sentido de avanço, anti-horário, o sentido de avanço é sempre importante para a gente saber, né, é a nossa referência, né, do plano. Então, a gente vai ter a corrente passando primeiro pelo sentido de avanço do que a tensão. Então, por isso, nesse caso, aqui a corrente do capacitor, ela é para cima aqui do plano cartesiano. Certo? Então, a gente vai fazer o somatório dessas duas parcelas. Então, aqui eu vou tirar o triângulo, né, que eu formei aqui nesse plano e posso calcular as correntes através desse triângulo aqui. Então, eu tenho na base do triângulo aqui a corrente do resistor, aqui na vertical a corrente do capacitor e na hipotenusa a corrente do circuito, a corrente total do circuito. Então, fica corrente total ao quadrado igual a corrente do resistor ao quadrado mais a corrente do capacitor ao quadrado. E aí eu vou substituir pela lei de Ohm. Por que a gente sempre substitui? Porque a nossa intenção é achar a impedância, né? Como que fica a impedância do circuito. Como eu tenho uma fórmula, né, um raciocínio aqui baseado nas correntes, eu preciso substituir pela lei de Ohm cada uma das parcelas. Então, eu vou substituir a corrente total da fonte pela tensão da fonte dividido pela impedância do circuito, a resistência, a tensão total da fonte dividido pelo resistor, e a corrente do capacitor vai ser a tensão total da fonte dividida pela reatância capacitiva. E aí a gente vai ter essa configuração aqui. Nesse caso aqui, os termos, o elemento que é comum a todos os termos é a tensão. Então, a gente pode cortar a tensão aqui. E aí, a nossa impedância, ela fica inversa, tá? Então, eu tenho 1 sobre Z ao quadrado igual a 1 sobre R ao quadrado mais 1 sobre XC ao quadrado. Professor, Diga. se puder botar mais populado, porque esse mais um XC que tu falou não aparece pra gente. Mais o quê? Esse mais um XC, se não me engano, foi o que tu falou agora por último, não aparece. Aqui nesse quadrado vermelho, tu está dizendo aqui? Isso aí mesmo. Estranho. E agora? Agora aparece, mas ficou pequeno, mas aparece. Mas tu estava enxergando antes? Tudo normal? Ou não? Antes tava tudo normal, mas agora esse mais um XC antes não tava aparecendo não. Tava só aparecendo mais só. Na minha tela tava aparecendo normal aqui, ó, Francisco. É. Não, porque aqui pra mim tá normal, tá aparecendo tudo dentro do quadrado, tá assim, 1 sobre Z igual a raiz quadrada. Dentro da raiz tem 1 sobre R ao quadrado mais 1 sobre XC ao quadrado. É isso que tu tá enxergando aí? Isso, agora sim, agora sim. Obrigado, professor. Tá. Tá, pessoal, então o que é importante aqui? É importante entender que quando a gente for calcular a impedância de um circuito paralelo, RC, a gente precisa inverter as impedâncias. Então, a resistência vai ser o inverso da resistência, a reatância capacitiva vai ser o inverso da reatância capacitiva,
E quando a gente calcular toda... Cadê meu nome? Aqui. Quando a gente calcular toda essa função aqui, a gente tem que inverter para achar a impedância do circuito. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida sobre o circuito capacitivo, RC? Não? Então vamos ao RL, tá? Então, no circuito série RL, tem a mesma função ali do RC, só que o que muda? Muda o comportamento, né? Então, eu tenho a mesma coisa, eu tenho dois componentes que têm naturezas diferentes. Então, o resistor é ativo e o indutor é passivo. Mas, apesar do capacitor e do indutor eles terem a mesma natureza, uma natureza passiva, cada um deles se comporta de uma maneira diferente em relação à tensão e à corrente, né? Então, no capacitor, a corrente é adiantada da tensão. No indutor, é o contrário. A corrente ela é atrasada da tensão. Por que isso acontece? Porque quando a gente liga a fonte num indutor, esse indutor ele recebe a tensão. Vocês sabem que o indutor ele é uma espira, né? Ele é um enrolamento de fio ali, bem como se eu pegasse um fio e enrolasse ele assim. E a gente sabe, vocês devem saber que quando eu tenho uma espira e eu ligo uma tensão alternada nessa espira, eu produzo autoindução. E essa autoindução, ela tem uma natureza contrária à fonte. Isso sempre vai ser assim. Então, quando eu ligo a minha fonte de tensão no elemento indutivo, eu estou aplicando uma tensão nesse elemento. Então, qual é a natureza desse elemento? É criar uma tensão de mesma intensidade com polarização oposta. Então, essa polarização oposta, ela impede a passagem da corrente. Então, por isso que no indutor eu tenho a tensão adiantada da corrente, ou a corrente atrasada em relação à tensão. Certo? Então, quando eu tenho resistor no circuito, resistor indutor no circuito série, eu tenho, como é série, o circuito, eu tenho corrente como referência. Então, eu tenho a tensão do resistor em fase com essa corrente. E, no sentido de avanço, como a tensão ela é adiantada, ela, no sentido de avanço, ela está para cima aqui, né? Porque ela passa primeiro do que a corrente. E essa tensão, ela é adiantada, ou corrente atrasada, como vocês preferirem, ela é atrasada 90 graus. Tá? Então, eu tenho uma diferença aqui entre a tensão no indutor, uma diferença de 90 graus entre a corrente da fonte. Tá? E aí eu pego e tiro desse plano aqui o meu triângulo para eu poder entender esse circuito. Então, eu tenho tensão no resistor, tensão no indutor, e a soma dessas duas tensões é a hipotenusa do triângulo. Então, eu vou ter aqui tensão na fonte, tensão no resistor e tensão no indutor. Pela lei de Ohm, a tensão da fonte está correspondendo à impedância do circuito inteiro. A tensão do resistor, a resistência. E a tensão do indutor, a reatância indutiva. Tá? Reatância indutiva e não a indutância. Eu insisto muito nisso porque muita gente se confunde nisso. Tá? Então, para vocês ficarem ligados nessa parte aqui. Substituindo isso
na nossa equação aqui do triângulo, eu tenho as correntes comuns em todos os termos. Então, eu retiro a corrente e tenho a impedância do circuito. Então, vocês vão observar que sempre quando a gente tem um circuito série, ele é bem mais fácil de calcular do que quando a gente tem um circuito paralelo, né? Fica exatamente o mesmo raciocínio lá do RC série, né? Mudando o quê? Mudando a reatância aqui do elemento. Então, o paralelo é o mesmo raciocínio, né? Eu tenho aqui a corrente atrasada da tensão, só que como é paralelo, eu tenho como referência a tensão do circuito. A tensão ela é igual a todos, ela é comum a todos os elementos. Então, eu vou ter a corrente do resistor em fase aqui, e como a tensão ela é adiantada da corrente no sentido de avanço, eu tenho a corrente do indutor para baixo aqui. Então, a corrente está aqui na frente da... Aliás, a tensão está aqui na frente da corrente do indutor. Então, vou retirar o triângulo aqui. Vou ter a relação entre as correntes, né? Porque agora eu tenho a corrente da fonte, tenho a corrente no resistor e tenho a corrente no indutor. Vou substituir pela lei de Ohm de cada um dos componentes e vou ter aqui a relação inversa, tá? Então, a tensão nesse caso ela é comum a todos os componentes, então eu vou ter para o circuito RL paralelo a mesma coisa que eu tenho para o circuito RC paralelo. As impedâncias, as resistências e as reatâncias inversas. Certo? E aí a gente chega... Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então a gente chega no circuito RLC. Série. Tá? Vamos começar pelo série, que o série normalmente é mais facilzinho. Então eu tenho agora os 3 componentes, a resistência, o capacitor e o indutor. O que acontece agora? Agora eu tenho 2 elementos no plano vertical ali. Tá? Então eu tenho, como é um circuito série, eu tenho a corrente como referência. No mesmo sentido da corrente, eu tenho a tensão do resistor. Quem é que está adiantado da corrente é o indutor. E quem é que está atrasado? O capacitor. Tá? Então, aqui eu tenho a referência, o indutor adiantado e o capacitor atrasado. Só que como eles são adiantados e atrasados 90 graus, os dois, então, um fica para cima e o outro fica para baixo, no mesmo sentido vertical. O que a gente precisa quando a gente vai raciocinar um circuito RLC? A gente precisa saber qual dos componentes é predominante no circuito. A gente precisa saber se ele é um RLC com uma característica mais indutiva ou se ele é um RLC com uma característica mais capacitiva. Por quê? Porque como o indutor e o capacitor eles têm a mesma natureza, eu posso somar e diminuir eles. E por isso eu preciso saber qual dos dois é predominante. Porque se ele é predominantemente indutivo, o meu circuito vai ficar para cima. Se ele é predominantemente capacitivo, o meu circuito vai ficar aqui para baixo. Tá? Então, aqui, para exemplo, eu vou supor que ele é indutivo. Tá? Então, o XL dele é maior que o XC. A reatância indutiva é maior do que a reatância capacitiva.
Então, se eu tenho uma reatância indutiva maior do que uma reatância capacitiva, o que acontece lá pela lei de Ohm com a tensão desses elementos? Qual a tensão vai ser maior? Então, lembrando aqui da lei de Ohm, se eu tiver uma reatância indutiva maior, eu vou ter uma tensão maior, né? Porque eles são proporcionais. Se eu aumento o XL, eu aumento o UL. Então, eles são proporcionais. Então, se o XL é maior que o XC, o UL também é maior que, que a tensão do capacitor. E aí eu vou ter o meu triângulo dessa forma aqui, né? Então, a tensão do indutor é maior que do capacitor, então vai ficar aqui para cima. E aí eu vou ter o meu triângulo assim. Resistência na base e na vertical eu vou ter a subtração entre o indutor e o capacitor. O L menos o C. A tensão no indutor menos a tensão no capacitor. E aqui na hipotenusa, a tensão somatória aqui. Então, aqui eu tenho o RL ao quadrado igual ao R ao quadrado mais o L menos o C ao quadrado. Então, essa parcela aqui da tensão indutiva menos a tensão capacitiva, ela é uma parcela só. Tá? E por isso que ela vai entre parênteses ali. Para substituir isso em relação às resistências, então eu tenho a tensão da fonte, que vai representar aqui a indutância desse circuito, a tensão no resistor, a resistência, a tensão no indutor, a reatância indutiva e a tensão no capacitor, a reatância capacitiva. E aí a gente chega nessa parte aqui, que tem a corrente comum em todos os termos, e a gente pode cortar e finalizar aqui a impedância. É importante a gente lembrar que como o XL é maior que o XC, aqui dentro dessa parcela eu fico com o elemento que é maior, o elemento que é menor, eu fico com ele negativo. Subtraindo do elemento que é maior. Tá? O elemento série é sempre mais fácil. Então, agora a gente vai para o RL paralelo. O paralelo aqui, eu tenho tensão como referência, corrente em cima dessa tensão aqui. A mesma coisa que a gente já raciocinou lá antes. Então, no capacitor, a corrente é adiantada. Então, ela vai na frente da tensão. No indutor, a tensão é adiantada. Então, a corrente está atrasada aqui. Então, por isso que a referência aqui, a corrente capacitiva é em cima e a corrente indutiva fica embaixo. Tá? Então, a gente vai supor aqui a mesma coisa, que o XL é maior que o XC. Mas, quando eu estou falando de um circuito paralelo, eu tenho as correntes, né, como relação. Então, eu tenho que ver que, na realidade, no circuito paralelo, se o meu XC é maior, o meu IL, aliás, se o meu XL é maior, o meu IL é menor. Se o meu XC é menor, o meu IC é maior, porque eles são inversos, tá? Porque se eu tenho uma reatância, que é um impedimento à passagem da corrente maior, eu tenho uma corrente menor. Então, elas são inversamente proporcionais. E aí, eu tenho o nosso triângulo aqui, IC menos IL, porque o IC é maior que o IL. E aí, eu tenho aqui o nosso triângulo. Tá? A mesma relação,
hipotenusa ao quadrado, mais cateto oposto ao quadrado, mais cateto adjacente ao quadrado. Esse aqui, tô ao contrário aqui, que é IC menos IL, tá? Então, IC IC menos IL. E aqui também. Ó, IC, tá tudo ao contrário aqui. IC menos IL. Por quê? Porque eu tenho IC menos IL. Então, quando eu for substituir aqui o IC, eu vou ficar com a tensão dividido pelo XC. Tá? Então, tenho a tensão como elemento comum entre todos eles, eu posso cortar. E aqui eu chego na função da nossa de um circuito RLC paralelo, supondo que o XL é maior que o XC. Tá? Então, para um circuito RLC mais indutivo, eu tenho essa relação aqui. Tá? A gente nunca decora isso aqui, tá? A gente entende, por isso que eu faço, por isso que eu insisto tanto com vocês nisso aqui. A gente entende e aí fica mais fácil quando a gente vai fazer, porque a gente entendendo, né, não vai decorar. Tá? Então, fica aqui. Por que o XC fica na frente, se ele é menor? Porque ele está dividindo aqui. Então, se eu estou dividindo um número por um número menor, eu vou ter uma parcela maior no total. Então, essa parcela do XC aqui, ela é maior do que a parcela do XL, porque o XL é maior, nesse caso aqui. Tá? Entenderam aqui essas relações? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos fazer um exercício aqui. De RLC acho que a gente não vai chegar a fazer exercício, tá? Mas vamos fazer exercício de RC e RL, principalmente. A gente já tinha feito alguns exercícios desses no presencial, até não sei se não é os mesmos, se for, vocês me desculpem. Mas é só para relembrar mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês. Ó, o primeiro exercício é assim, achar todas as variáveis do circuito RC, série, numa fonte de tensão 110 volts, com uma frequência de 60 Hz, tendo uma resistência de 6 ohms e uma capacitância de 1 milifarad. Tá? Então, eu já tenho aqui o circuito, não sei porque tem as coisas amarelas, mas eu tenho o circuito aqui desenhado. Tá? Vocês podem tentar ir tentando fazer aí. Eu vou ali no banheiro já, rapidinho e já volto, tá? Tentem fazer, que quando eu voltar aí a gente... A gente continua.
E aí, conseguiram fazer alguma coisinha ou não? Alguém tentou fazer? Caiu mesmo, gente. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que achar todas as variáveis do circuito RC. Quais são essas variáveis? É um circuito série, então corrente vai ser a mesma para todos os elementos. Então, a gente precisa achar a corrente. A gente tem a tensão da fonte, mas a gente não tem a tensão dos elementos. Então, a gente tem que achar a tensão dos elementos separada. E a gente precisa também achar o ângulo de defasagem aqui entre a tensão da fonte e a tensão do resistor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar lá no diagrama, né? Então, eu tenho dois elementos diferentes, resistor e capacitor. A corrente ela é a referência, então eu já sei que a tensão ela fica em fase com a corrente. E a tensão do capacitor ela é atrasada em relação à corrente. Então eu tenho aqui 90 graus. Então eu tenho o meu triângulo dessa forma aqui. Né? Resistência na base e capacitor na vertical. Então aqui eu vou ter qual é a relação da impedância que a gente vai usar. Impedância igual a raiz quadrada da resistência ao quadrado mais XC ao quadrado. Primeira coisa que a gente precisa fazer é achar o XC, né? A gente não tem o Z, a gente tem o R, então, e a gente não tem o XC ainda, mas a gente consegue calcular a reatância capacitiva a partir da capacitância. E a gente tem a capacitância. Então, a gente sabe a tensão da fonte, que é 60 Hz, e a gente tem a capacitância. Então, a reatância capacitiva vai ser 2,65. Se tiver algum cálculo errado aí, vocês avisem. Tá? Então, eu tenho 2 vezes o π, vezes 60, vezes 10 na menos 3, porque o mili é 10 na menos 3. O micro é 10 na menos 6. Aqui a gente tem 1 milifarad, 10 na menos 3. Então, vai dar 2,65 ohms. Então, a gente vai para a equação da impedância. Impedância ao quadrado igual a 6, que é a resistência aqui, ao quadrado mais 2,65 ao quadrado. E aí a gente tem a impedância do circuito, ou seja, a resistência total que esse circuito entre resistor e capacitor oferece para a fonte, né? E essa impedância é que vai determinar a corrente do circuito. Então, se eu tiver uma impedância maior, uma corrente menor. Usando a lei de Ohm aqui, com a impedância, eu tenho 110, que é a tensão da fonte, dividido pela impedância que eu calculei. Então, a corrente vai ser 16,77 amperes. Depois de ter a corrente no circuito série, a gente pode calcular todas as tensões. Né? Então, eu tenho 3 tensões. Eu tenho a tensão da fonte, eu tenho a tensão do resistor e eu tenho a tensão no capacitor. Então, no resistor vai ser a resistência, que é 6 vezes a corrente que a gente calculou aqui, 16,77. Então, a tensão no resistor, 100,62 volts. Depois a gente vai ter a tensão no capacitor, que é a reatância capacitiva, 2,65 vezes 16,77.
Então, a nossa tensão no capacitor fica 44 e 44 volts. Tá? Então, essas tensões aqui, elas compõem esse triângulo aqui que a gente montou. Tá? Então, se eu fizer o quadrado da tensão aqui do resistor mais o quadrado da tensão do capacitor e tirar a raiz, eu tenho que achar a tensão da fonte exatamente ou aproximado, né? Normalmente dá aproximado, não dá exato. Mas tem que dar parecido porque é a mesma coisa. Tá? Então, por último, eu vou achar o ângulo de defasagem entre a hipotenusa, que é a tensão da fonte, e a tensão do resistor. Por que esse ângulo é importante? Por que esse ângulo é importante aqui? Porque esse ângulo já é uma base do fator de potência, tá? Que a gente vai ver ainda hoje, relembrar alguma coisa sobre fator de potência. Porque o fator de potência, já adiantando alguma coisa aqui, é justamente a relação entre a parte ativa e a parte total do sistema. Tá? Ele é essa diferença, né? Essa defasagem entre a parte ativa e a parte total. Então, a gente já consegue calcular aqui o ângulo de defasagem entre a tensão total e a tensão no resistor. A tensão no resistor, a gente usa o cosseno normalmente, né? Mas eu poderia usar o seno, eu poderia usar a tangente, tanto faz. Então, o cosseno desse ângulo aqui é cateto adjacente, que é a tensão no resistor, dividido pela hipotenusa, que é a tensão no sistema inteiro, no circuito inteiro. Então, eu tenho no resistor 100,62 volts dividido por 110 volts. Né? O cosseno inverso dessa relação aqui é o ângulo de defasagem entre a tensão no resistor, que é a parte ativa, e a tensão da fonte, que é a parte do sistema inteiro. Certo? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Sim ou não? A gente tinha feito bastante exercício disso aqui antes da gente suspender as aulas. Né? Não sei se quem não viu muito dessa parte aqui está entendendo alguma coisa. Sim ou não? Aí vou continuar, se ninguém tiver nenhuma dúvida. Se vocês tiverem dúvidas aí, por favor, falem, tá? Vamos fazer um aqui de paralelo, tá? O paralelo é um pouquinho mais chatinho, porque a gente tem que lembrar que as propriedades ali da impedância, elas são inversas, tá? Então, achar todas as variáveis no circuito RL paralelo, sendo a tensão da fonte 110 volts, com uma frequência de 60 Hz, a resistência 142 ohms e a indutância 0,16 Henry. Então, a gente tem aqui no circuito paralelo a resistência e o indutor. Tá? Então, quem é a referência no circuito paralelo é a tensão, né? A corrente do resistor vai estar em fase com essa tensão e a corrente do indutor 90 graus atrasada, né? E aqui, entre o resistor e a corrente do resistor e a corrente total, a gente vai ter o ângulo de defasagem desse circuito.
Tá? Só lembrando aqui a relação da impedância no circuito paralelo, ela é toda inversa. Então, eu uso a resistência inversa, a reatância indutiva inversa e a impedância inversa. Primeira coisa que eu tenho que fazer, se for um circuito simples, achar a reatância indutiva. Nunca vou calcular com a indutância, eu nunca vou calcular com a capacitância. Eu sempre vou ter que transformar para reatância indutiva e capacitiva. Então, XL, 2π vezes a frequência da fonte. A frequência da fonte é 60 Hz e a indutância 0,16 Henry. E aqui eu vou ter 60,32 ohms de reatância indutiva. Né? Depois disso, eu vou colocar ali na nossa relação da impedância. Eu vou colocar tudo inverso aqui. Aqui eu tive que resumir um pouco o cálculo, senão não ia dar tudo no slide. Mas o que a gente tem que fazer aqui? Tá? Vocês tentem fazer em casa, porque isso aqui dá muita confusão na calculadora, não acho o resultado e coisa e tal. O que é isso aqui? Eu tenho que pegar 1 e dividir por 242 e elevar ao quadrado. Eu tenho que somar, pegar o 1, dividir por 60,32 e elevar ao quadrado. A soma desses dois elementos aqui, eu vou tirar a raiz. Eu vou achar um número. Aí eu vou inverter esse número. O que é inverter? É pegar o número 1 e dividir pelo resultado que eu achei aqui. Tá? E aí eu acho o Z. Por que eu tenho que inverter no final? Porque o meu IZ aqui, ele está inverso. Então eu preciso inverter as duas parcelas para achar a impedância do circuito. Certo? Tentem fazer. Muita gente também, às vezes, esquece de inverter no final. Se esquecer de inverter no final, tá errado, tá? Porque fica um número completamente diferente, fica um valor completamente diferente. Então, o Z aqui deu 58,53. O Z é a impedância, então eu posso colocar ali na lei de Ohm. Como eu quero a corrente, eu vou isolar a corrente. Vou pegar a tensão do circuito e vou dividir pela impedância que eu calculei ali. Então, a corrente desse meu circuito aqui é 1,88 amperes. Como a gente tem a relação do triângulo ali, aqui a gente tem uma tensão e a gente vai ter 3 correntes. A gente vai ter a corrente do circuito, a corrente do resistor e a corrente do indutor. Esse 1,88 que eu calculei aqui, ele é a corrente da fonte. Por que ele é a corrente da fonte? Porque eu usei a impedância para calcular. E a impedância, o Z, ele é sempre a impedância total. Então, ela é sempre o quanto que o circuito impede a passagem de corrente. Sempre o total. Então, se eu usei a impedância, eu tenho a corrente total. Então, o IRC, aqui você é IRC, o IRL é 1,88. Vou voltar aqui. O IRL é a corrente total da fonte, então é 1,88. Então, eu vou calcular a corrente no resistor e a corrente no indutor. Eu vou pegar a tensão da fonte e dividir pela resistência para achar a corrente no resistor. Deu 0,45 amperes. No indutor, mesma coisa. Tensão da fonte dividido pela reatância indutiva. Então, eu vou ter o IL igual a 1,82. Tá? Como eles são valores desse meu triângulo aqui,
Se eu colocar o 45 aqui no cateto e o 1,82 aqui no outro cateto, fazendo a soma cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tirando a raiz, eu vou achar o valor da hipotenusa, que é 1,88, tá? Só lembrando. Depois, por fim, eu vou achar o ângulo de defasagem, que é a mesma coisa que eu falei antes. Aqui, o ângulo de defasagem, ele é entre as correntes, né? No RC série, no circuito série, é entre as tensões. No circuito paralelo, é entre as correntes. Então, eu vou ter o ângulo de defasagem ali entre a corrente ativa e a corrente total. Então, eu vou ter 0,45 dividido por 1,88. Fazendo aqui a cosseno inverso, vou achar o ângulo de defasagem desse sistema, que é 76,15 graus. Alguém tem alguma dúvida? Sim, não? Então, assim, pessoal, essa aqui foi uma revisão geral do que a gente viu lá no presencial. É bem repetitiva essa parte, mas é bom para vocês identificarem essas diferenças, né? Entre série, entre paralelo, onde fica a defasagem no circuito série, no circuito paralelo, e as diferenças da impedância, né? Isso é fundamental. A impedância, ela muda de acordo com a montagem do circuito, né? Então, se eu fizer uma soma vetorial ali só num circuito paralelo, eu não vou encontrar as respostas de uma medição num circuito existente, porque no circuito paralelo eles são inversos, certo? Então tá. Seguindo alguma das coisas que a gente já tinha visto lá no presencial, que a gente viu pouco, a gente viu menos, mas a gente já estava entrando nos tipos de potência, tá? E então, lembrando que na eletricidade, a gente tem 3 tipos de potência. E aqui a gente tem a clássica fotinho do shopping, né? Não sei se vocês já tinham visto, mas essa fotinha é bem clássica, assim, para demonstrar o que são a potência ativa, a potência reativa e a potência aparente. Então, lá no início, quando a gente começa a estudar eletricidade, para nós potência é sempre P. É sempre P. Mas, na realidade, o P, ele representa a parcela ativa da potência. Tá? Agora, a gente tem 3 letras representando potências. Por quê? Porque a gente tem 3 potências. Então, a potência aparente é o S, a potência reativa é o Q e a potência ativa é o P. Cada uma dessas potências vai ter uma unidade diferente, né? Então, o que representa o chope aqui? Representa que a parte amarela, ela representa a potência ativa. Por quê? Porque a potência ativa é a parte que interessa, vamos falar assim, tá? A potência ativa é aquela que representa, que faz trabalho, é aquela que nos interessa de verdade. A potência reativa, ela é uma parte que ela também é importante. Por isso que existe essa foto do choque. Porque se ela não existir, a gente não tem como realizar trabalho. Porque a potência reativa, ela produz o campo magnético. Então, se ela for nula, a gente não liga nenhum motor, a gente não liga nenhum transformador, a gente não liga nem lâmpadas fluorescentes, né? Porque lâmpadas fluorescentes tem o reator ali. O reator produz o campo magnético, que é o que dá a partida na lâmpada fluorescente, né? Vocês devem saber disso. Então, essa parte da potência reativa, ela não tem como ser nula, ela simplesmente não tem como ser zerada. Mas também, se ela é muito grande, ela atrapalha. Por quê? Porque a gente está perdendo demais, né? Então, lá na lâmpada,
o reator dá a partida, mas ele não fica o tempo inteiro ali produzindo aquele campo magnético. No motor, a gente tem a produção de campo magnético, mas essa produção ela é limitada. A mesma coisa no transformador. A gente tem os campos magnéticos das espiras do transformador, mas ela também é limitada. Então, se a gente começa a produzir muito campo magnético, isso começa a atrapalhar, porque a gente começa a gerar muita potência aparente, né? A gente aumenta a potência aparente, enquanto que na realidade ela poderia ser menor. E a gente consome mais energia, enquanto que na realidade a gente poderia consumir menos. Então essa parte reativa aqui, ela tem uma quantidade ideal, vamos colocar assim, tá? Uma quantidade ideal, não pode ser mais, também não pode ser menos. Tá? E qual é a relação entre a potência ativa e a potência reativa? É uma relação trigonométrica também. Tá? Então, por que isso? Da mesma forma que a gente viu lá nos circuitos RC/RL, elas precisam ser uma relação trigonométrica porque elas têm naturezas diferentes. Né? A mesma coisa, a potência ativa é a que realiza o trabalho e a potência reativa é a que produz campos magnéticos e campos elétricos nos capacitores. Então, a gente precisa somar elas de maneira vetorial, certo? Lembrando aqui, já vamos passar aqui para o próximo. Como que a gente calcula cada uma delas, né? Então, a potência aparente, a unidade é volt-ampere. Isso aqui também é extremamente importante, tá? As unidades das potências. Porque a gente tem, como a gente acabou de ver repetidamente até, lá no circuito RL série, a gente tem mais de uma tensão. A gente tem a tensão no capacitor e a tensão no resistor. Apesar dessa tensão ela ser tá num elemento e ela tá no outro elemento, a tensão é a mesma grandeza, né? É tensão, tá? Não muda. A corrente é a mesma coisa, a corrente que passa no capacitor e a corrente que passa no resistor. A gente até chama corrente resistiva, corrente capacitiva, mas é corrente, tá? É corrente, é a mesma propriedade, é a mesma grandeza. Mas quando a gente fala de potência, aí muda a grandeza. Por quê? Porque essas potências, elas são diferentes. Tá? Então, por elas terem naturezas diferentes, elas têm unidades diferentes. Então, a potência aparente tem a unidade volt-ampere. A potência ativa é watts. E a potência reativa é volt-ampere reativo. Tá? A mesma coisa sobre a fórmula de calcular. Então, potência aparente é o S, que nem a gente viu. Agora a gente não tem mais só o P. A gente tem o S, o P e o Q. Então, a potência aparente é o S igual a tensão vezes a corrente. Simples assim. Tensão vezes a corrente é a potência aparente. A potência ativa vai ser a tensão vezes a corrente vezes o cosseno do ângulo de defasagem, ou ângulo do fator de potência. Tá? A potência reativa vai ser tensão vezes corrente vezes o seno do ângulo de defasagem, que a gente chama esse ângulo de defasagem de ângulo do fator de potência. Tá? Então, a gente tem o triângulo aqui. A gente também pode calcular fazendo a relação trigonométrica entre os lados do triângulo, que é o S ao quadrado igual ao P ao quadrado mais o Q ao quadrado. Certo? Então, essas aqui são as três formas de calcular essas tensões. Lá no início, quando a gente começa, é sempre bom a gente lembrar, fazer essas relações do início, porque tem coisas que a gente precisa desconstruir e coisas que a gente precisa consolidar. Tá? Então, lá no início, a gente calcula a potência
com uma fórmula. Agora eu não estou lembrada exatamente, mas eu acho que é I ao quadrado vezes R, né? Ou U ao quadrado dividido por R. Essas são fórmulas que eu posso aplicar na potência ativa, certo? Se vocês tiverem a oportunidade de comparar os dois cálculos, vocês vão ver que calculando por essa equação aqui e calculando por essas fórmulas que a gente aprende lá no início da relação entre o I e o R, da relação entre a tensão e a resistência, dá o mesmo resultado ou muito próximo, tá? A partir dessas potências diferentes, a gente tem o famoso fator de potência, tá? Que é, o fator de potência, ele é um número adimensional, tá? O que é um número adimensional? Ele não tem unidade. Então, eu tenho... O que é o fator de potência? É o cosseno φ, né? A relação entre a potência ativa e a potência aparente. Por que o fator de potência é importante? Porque é o quanto de potência ativa eu tenho num consumo de potência aparente. Entendeu? Eu estou gastando uma quantidade de energia e eu quero saber, eu preciso saber quanto que dessa energia ela realmente está sendo útil para mim, né? Tanto que a gente tem um limite da concessionária de 0,92, que é o quê? É o limite do fator de potência. Eu não posso ter uma relação entre a potência ativa e a potência aparente menor que 0,92. Eu não posso ter. Por quê? Porque essa relação, essa margem, né, que eu, na realidade, o máximo que eu posso ter de fator de potência é 1. O fator de potência é um valor que varia entre 0 e 1. Né? O que seria o número 1? Seria a potência ativa igual à potência aparente. Então, do 1 para o 0,92, eu tenho uma pequena margem. O que é essa pequena margem? É a quantidade suficiente que cada indústria, cada casa precisa ter para poder gerar os seus campos magnéticos. Mais do que essa margem, é desperdício de energia. Então, por isso a concessionária faz essa limitação do fator de potência. Tá? O inverso do cosseno, na menos 1, da relação do fator de potência é o ângulo do fator de potência. Tá? Esse ângulo, sim, vai ser entre 0 e 90 graus. Tá? Então, uma coisa muito importante da gente entender. O fator de potência sempre vai ser um número de 0 a 1 sem unidade. Né? Quanto mais perto de 1, melhor. Tá? Um fator de potência de 0,5, que é um fator de potência das lâmpadas fluorescentes, até das lâmpadas de LED, é um fator de potência baixo. Quanto mais perto de 0, mais baixo. Quanto mais perto de 1, menor é o ângulo. Tá? Então, o ângulo vai ser entre 0 e 90 graus. Quanto mais perto de 0, maior é o fator de potência. Tá? Porque o ângulo é o inverso. Então, o fator de potência ideal, que é o limite da concessionária, que é 0,92, dá um ângulo de 23,07, então dá um ângulo baixinho. Tá? Então, é esse ângulo que a gente tem aqui no nosso triângulo. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre o fator de potência? Vou botar aqui. Não? Sem dúvidas? Então, vamos fazer um exercício, só para terminar aqui. A gente vai usar
o nosso exercício que a gente fez de RC série, o exercício anterior, para calcular essas potências daquele circuito. Tá? Então, aquele circuito que a gente fez de RC série, todo o circuito dissipa uma potência, né? Então, se eu tenho um resistor, um elemento ativo, aquele resistor está dissipando uma potência. O capacitor, ele também está dissipando uma outra potência. Então, a gente pode utilizar aqueles dados para estimar a potência de cada um dos elementos e a potência total do circuito. Então, vocês podem fazer aí no caderno essa tabelinha aqui, que vai ser o resistor, o capacitor e o RC, que na realidade o que a gente está representando aqui? Cada um vai representar o elemento, né? Então aqui vão ser os dados do resistor, aqui vão ser os dados do capacitor e aqui a gente vai ter os dados do circuito inteiro. Tá? Então a gente vai ter aqui na tensão, a gente vai anotar as tensões que a gente encontrou lá no exercício anterior, a corrente e o ângulo de cada um dos elementos. E com a tensão, a corrente e o ângulo, a gente calcula as três potências. Tá? Eu vou dar um tempo aí para vocês preencherem, porque o próximo slide já tem todas as respostas. Tá, pessoal? Como aqui o circuito é série, então todas as correntes aqui, elas vão ser iguais em todos os quadrinhos aqui, em todos os elementos. A tensão é que vai mudar. Então, eu vou ter a tensão que a gente calculou lá para o resistor, a tensão que a gente calculou para o capacitor e a tensão da fonte, que é 110. Ah, então, aqui no resistor, qual é o ângulo de defasagem? É 0 graus. Por quê? Porque entre a corrente e a tensão, a gente tem 0 graus de defasagem, não tem diferença entre os dois. Então, o ângulo é 0. No capacitor, o ângulo de defasagem é 90 graus entre a corrente e a tensão. Então, o ângulo aqui, 90 graus. No circuito inteiro, é aquele ângulo que a gente calculou. É o ângulo do nosso triângulo lá.
Então, é 23/83. Tá? Agora, vocês vão fazer aqui, ó, na potência ativa, vocês vão pegar a tensão vezes a corrente vezes o cosseno do ângulo. Na potência reativa, vocês vão pegar a tensão vezes a corrente vezes o seno do ângulo. E na potência aparente, tensão vezes corrente. Tá? Confiram se estão certos esses valores aí. Aí vocês vão reparar o quê? Que ali o resistor, ele é um elemento ativo, então ele só dissipa potência ativa. Então, eu só tenho valor ativo aqui. Eu não tenho nenhum valor reativo. O capacitor é o oposto. O capacitor não dissipa potência ativa. Então, aqui, quando eu for calcular, dá zero. Ele só tem potência reativa. Aqui eu vou ter o valor da potência que o capacitor dissipa. Quando eu estou falando do circuito inteiro, RC, eu tenho a parte ativa e tenho a parte reativa. E aí aqui eu tenho a parte aparente do circuito. Quando vocês entenderem isso, vocês, quando forem calcular isso aqui, não precisa nem fazer a conta. Já sabe que a parte do resistor, a parte reativa do resistor é zero, a parte ativa do capacitor é zero. Quando for indutor, a parte ativa do indutor também é zero. Por quê? Porque a gente usa, para a parte ativa, a gente usa cosseno do ângulo. E o cosseno de zero é 1. E o cosseno de 90 é zero. Então, vezes zero vezes a tensão vezes a corrente, zero a parcela aqui. Certo? E aí a gente tem a nossa última informação aqui, que é o fator de potência. Qual é o fator de potência desse circuito? Como que eu vou calcular isso aqui? Eu vou calcular pegando a parte ativa do circuito, 16.687,43, dividindo pela parte aparente. E aí eu vou ter o fator de potência, que aqui nesse caso é 0,91. O fator de potência aqui é 0,91 e o ângulo do fator de potência do circuito é 23,83. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Acho que esse é o nosso último slide. Tá? O que a gente vai, a partir do que a gente vai continuar amanhã? Amanhã a gente vai fazer um exercício e eu vou explicar um pouco para vocês como que faz a correção do fator de potência. Tá? Isso é muito comum e talvez vocês vejam isso até em outras disciplinas, mas é bom a gente já dar uma introdução aqui, porque tem tudo a ver com o que a gente fala aqui entre fator de potência, reatância capacitiva, tudo que exige da correção do fator de potência a gente já está falando aqui. Então, já vamos fazer um exercício de correção de fator de potência. Certo?
para dar continuidade à nossa matéria. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Fala. a respeito de algumas avaliações, como é que a gente vai ser avaliado contigo? Pois é, a avaliação o Rafa me passou que a gente vai fazer trabalho. E quantas aulas faltam contigo? Como é que vai? Tem esse cronograma já? Pra quando é que vai ser os trabalhos? A gente vai ter aula hoje até o final de semana, amanhã sexta, segunda e quarta. Então, acho que eu vou passar o trabalho na quarta, no final das aulas. E talvez eu dê um tempo para vocês tirar dúvidas, eu acho, na última aula. E aí, acho que vocês podem me entregar na outra semana. Talvez a gente possa fazer assim. Só uma perguntinha, Francisco. Então vai ser só um trabalho, então, é isso? Uhum. Isso. Ah, perfeito, perfeito. Obrigado, professor. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver se eu vejo mais gente aqui. Professor, quando tu tiver disponível tuas aulas já no YouTube, se tu puder botar pra gente no grupo lá, por favor. Uhum. Eu vou postar daqui a pouco já. Ah, valeu, valeu. Tá? Mais ninguém tem dúvida? Peguei a lanche das 9, hein? Agora não tem mais essa desculpa, né? Não tem mais mesmo. Não tem mais. Acabou a desculpa da lanche. Pode tocar até às 11 agora, professor. Ah, Cala é. a boca, Francisco. Então tá, pessoal. Se você não tem mais dúvida, a gente continua amanhã. Beleza? Ah, vocês podem fazer, antes de vocês saírem, vocês podem fazer a mesma tabela de potência para o circuito RL que a gente fez, tá? Para treinar os cálculos de potência. Aí a gente começa amanhã corrigindo esse exercício. Certo? Até amanhã, então. Positivo. Até amanhã, boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, boa noite, pessoal. Falou, cruzada. Boa noite, boa Boa noite. noite, Adalho. Obrigada. Alô, pela Cristiano. presença. Boa Vai noite, pegar a boa lancha, noite, Marcelo. Cristiano. E aí? Aí, Cuide da lancha aí. Agora o Cristiano de helicóptero, agora, né? BR. Né? É, não tem mais BR, guerreiro. Ah, tá de dono do bagulho. Isso aí, Luiz, isso aí. Boa noite aí. Falou, boa noite. boa noite. Falou, boa noite. Boa noite.